Glórias a Deus, aleluias. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder e Deus de glória. Estamos alegres e felizes, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, Ele tem nos guardado e Ele tem nos livrado do mal. Glórias a Ele por tudo que tem feito sobre o nosso viver. Amém? Hoje, culto de ensino, onde estaremos assim aprendendo a respeito da bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. Convido aos irmãos que venham se colocar em pé, para assim fazermos uma oração e darmos abertura a este trabalho. Oremos. Soberano Deus de poder e de glória, é diante da Tua presença nesta noite que esta igreja se encontra, Deus, para louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. Venha falar aos nossos corações, nos alimentar com a Tua palavra, Senhor, derramar a assunção do Seu poder, venha salvar, curar, libertar, manifestar a Tua glória, Senhor, que o Teu bendito nome seja exaltado e glorificado, e que a Tua igreja possa cantar o hino da vitória. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Podemos tomar assim em nome de Jesus. Irmão Jefferson está com a oportunidade para entoar os hinos da harpa. Salve a todos na paz do Senhor. Amém? Amém. A paz do Senhor. Vamos cantar o hino de número 372. Amém? Amém. Quem possui a Cristo, nele firme está. Glória a Deus. Achará poder para o mal combater. Aleluias. Porque suas promessas Ele cumprirá. Glória a Deus. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará. Aleluia. Do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Glória a Deus, aleluia. Entre os inimigos muito audaz será. Quem unido a Cristo nunca vacilar. Glória a Deus. Em Jesus firmado, luz espargirá. A luz do Evangelho para os libertar. Glória a Deus. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Glória a Deus, aleluia. O hino de número 400. Glórias a Deus. Amém? Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em
ó doce harmonia em Jesus. Desfruto a paz de Deus em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo à morte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Oh, aleluias! Hino de número 442. Glórias a Deus, aleluias! Amém? Amém. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor por Deus, livre serei. Aleluia! Glórias a Deus! Senhor, irei eu receber do seu eterno amor, repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor por Deus, livre serei. Oh, maravilha de Deus, aleluia! Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor por Deus, livre serei. Glórias a Deus, aleluia! Amém. Agradecemos a Deus esta noite. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, aleluias. E nós o adoramos, e nós nos colocamos na posição de verdadeiros adoradores, porque assim Deus nos chamou e assim é a vontade de Deus sobre os nossos viveres. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro, o livro de Gênesis, no capítulo de número 2, e estaremos assim fazendo a leitura do versículo 4 ao versículo de número 17. Gênesis, o livro da criação.
capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 17. O título assim exposto na Bíblia Sagrada nos diz: a formação do homem. O versículo 4 relata: esta é a genese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra, de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali há o bidélio e a pedra sardônica. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Hiddekel, este é o que vai para a banda do Oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Soberano Deus de poder e de glória, somos gratos, Senhor, pela Tua bondade, a Tua benignidade, por esta palavra maravilhosa e poderosa, Papai. Que a Tua vontade seja feita nesta noite, Pai. Lança por terra toda a fúria do adversário, todo o empecilho que o inimigo queira arquitetar, Senhor. Coloque anjos guerreiros e colunas de fogo ao redor dessa residência, ao redor desta igreja. Abençoa o Teu povo, fala aos nossos corações, que venhamos diminuir e o Senhor venha crescer. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado, e que nós, a Tua igreja, possamos cantar o hino da vitória. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. Queridos, em continuidade ao estudo que nós estamos todas as terças-feiras, queremos assim adentrar a parte 6ª, e nós trouxemos aqui um tópico que nos diz assim: a doutrina sobre o homem. Iremos falar a respeito da doutrina que envolve a criação e a autonomia do homem na terra. Queridos, quando utilizamos o termo homem, estamos nos referindo ao homem do gênero masculino, ao homem do sexo masculino, e também ao homem em totalidade da humanidade, independente de sexo. Estamos falando de toda a criação humana de Deus. O termo hebraico para o homem é Adão. Mesmo termo usado em Adão, que igual o vermelho se referindo à terra. Se nós lermos Gênesis capítulo 5, versículos 1 e 2, iremos compreender.
Amados, Deus, o Criador, o Soberano, jamais chama a raça humana de mulher. Ele chama a raça humana de homem. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pois o plano de Deus começou a partir do homem, Adão, e dele veio a existir a mulher. Hoje, por razões segundo a vontade de Deus, o homem nasce do ventre de uma mulher, quando ela tem uma relação sexual com o homem. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 8 nos confirma: porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Quem lê o livro de Gênesis compreende como foi feita a criação. Deus fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o sopro da vida. E depois Deus adormeceu o homem e tirou uma das suas costelas, e ali criou a mulher. Então a mulher veio do homem. Louvado seja o santo nome do Senhor. E como eu disse, hoje, nos dias atuais, o homem é gerado no ventre, o ser humano é gerado no ventre de uma mulher. O homem, como criação, ele tem uma natureza derivada. Como assim? Ele derivou de algo e ele tem uma finalidade. Louvado seja o santo nome do Senhor. Por exemplo, o homem, ele é finito. Ele tem um fim. Hebreus 9, 27 confirma que o homem pode viver somente uma vida, vindo depois disso a morte, e segue-se o juízo. O homem é dependente. O homem precisa de Deus, precisa se socializar. O homem é dependente. O homem precisa receber revelação. Quando nós falamos que o homem é dependente e precisa de Deus, está escrito lá em Jeremias, capítulo 10, versículo 23, que o homem, para seguir o seu caminho, precisa do Criador. O homem precisa receber revelação, conhecimento. Deuteronômio 29, 29 relata que cabe ao homem somente aquilo que Deus tem determinado. E tudo que Deus determina ao homem é revelação, é conhecimento. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então o homem deriva de ser finito, de ter um fim. O homem deriva da precisão de Deus de se socializar. E o homem deriva-se de ter revelação, de ter conhecimento. O significado de o homem ter a imagem e a semelhança de Deus é para mostrar em nós, seres criados pelo Senhor, os seus traços. É para mostrar os traços do seu Criador, tais como a moralidade, a espiritualidade, a sensibilidade, a inteligência e etc. Louvado seja o santo nome do Senhor. E que, portanto, o homem representa Deus como uma espécie racional, que tem o livre-arbítrio de escolha. Gênesis capítulo 1, versículo 26 nos diz: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, queridos, nós temos em nosso ser os traços do nosso Criador. Temos a autonomia, temos o senso
moralístico, temos o nosso lado espiritual, temos a nossa sensibilidade, temos a nossa sapiência. Louvado seja Deus, porque assim Deus tem incluído isso em nossa criação, em nosso ser. Aleluias! O propósito da existência humana é cumprir com o objetivo da nossa criação. E qual é o objetivo da nossa criação? O objetivo da nossa criação é termos vida abundante, nos alegrarmos no nosso Criador. Esse foi o objetivo que Deus nos criou, para nos dar a vida abundante, para que nós venhamos nos alegrar, aleluias, nele. Louvado seja o santo nome do Senhor. Veja o que diz João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Deus, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então o intuito de Deus nos criar é nos dar uma vida abundante, uma vida eterna. Louvado seja o santo nome do Senhor. Filipenses 4:4 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Louvado seja Deus, aleluias. Então é para nós nos alegrarmos no nosso Criador. Veja o que diz 1 Tessalonicenses 5:16-18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo devemos dar graças, porque somos feituras da mão do soberano Criador de tudo que existe. Louvado seja Deus. Então, em todos os momentos, quer na alegria, quer na dor, temos que nos alegrarmos no Senhor, porque para isso Deus tem nos criado. O homem, a criação humana, o homem em seu livre arbítrio se tornou pecador. Ele se rebelou contra o seu Criador. E quando o homem caiu em pecado, ele perdeu vários elementos da sua semelhança com Deus. Quando ele pecou, muitas daquelas qualidades, que Deus havia imbuído no homem, louvado seja o santo nome do Senhor, foram perdidos. O homem se tornou caído, e o homem caído, ele se tornou mentiroso, ele se tornou corrupto, ele se tornou avarento, ele se tornou um homem covarde, ele se tornou um homem adúltero, ele se tornou um homem incrédulo, e ele se tornou um homem autossuficiente em si, e etc. Muitas outras qualificações. O homem buscou qualificações abaixo de 0 para si. Compreende, igreja? O homem caído é um homem afastado da presença soberana do Altíssimo. Tiago capítulo 2, versículo 10 nos diz: porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Ou seja, o homem, por mais que ele pratique a bondade na terra, mas em sua vida ele é um mentiroso, ele é um pecador aos olhos de Deus, e não pode, em hipótese nenhuma, morar no céu. Porque no céu tem que entrar uma pessoa em santidade. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. Por mais que o homem seja honesto, seja trabalhador, mas ele é um adúltero, a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Não fez nada. Talvez ele fazendo tudo isso, ele seja agradável aos olhos dos seres humanos, pessoas iguais a ele, mas aos olhos do Altíssimo
ele não é ninguém, a não ser um pecador, que merece o mais rápido possível se arrepender, antes que ele venha morrer, antes que venha partir deste mundo. Porque como nós dizemos aqui, Hebreus 9:27, morreu, segue-se o juízo. O homem, por mais cidadão de uma humanidade reconhecida na face da terra, por mais que ele tenha seguidores, por mais que ele possa fazer obras decentes, se ele se acha autossuficiente em si mesmo, ele é incapaz, através do seu pensamento, da sua maneira de agir, de herdar a salvação eterna. Porque nós dependemos de Deus, não das nossas obras, não das nossas forças para chegarmos ao céu, porque somos salvos pela graça, que é o amor imerecido. Compreende, igreja? O homem, dentro do livre-arbítrio de Deus, tornou-se um pecador por causa da sua autossuficiência. Queridos, o homem, como uma das mais brilhantes criações de Deus, e caído, ele precisa urgentemente voltar ao seu primeiro amor. Para que isso? Para o seu bem na eternidade. Porque se o homem caído, ele não voltar ao seu primeiro amor, quando ele partir deste mundo, a eternidade que lhe aguarda é uma eternidade sem Deus. E a Bíblia diz que uma eternidade sem Deus é choro e ranger de dentes, é dor, é sofrimento eterno. Por isso é necessário, enquanto haja vida, o homem venha ter um concerto com o Criador, com aquele que o criou, com aquele que o modelou, com aquele que deu a liberdade da sua existência aqui na terra. Louvado seja o santo nome do Senhor. Preciso contar com a ajuda da igreja. Alguém dos irmãos localize para mim Gênesis capítulo 27 e outro localize Salmo 139, versículo 14. Gênesis capítulo 1, versículo 27. O outro localize Salmo de número 139 e o versículo 14. O homem, como criatura, ele se tornou, ele é uma obra maravilhosa das mãos de Deus. E quando estou dizendo o homem, estou dizendo a criação humana de Deus. Homem, mulher, sexo masculino, sexo feminino. O homem como uma das mais brilhantes criações de Deus, não é verdade? Ele é uma obra maravilhosa, aleluias, das mãos do Senhor. É algo bem feito. É um ser bem elaborado. É um ser que através dele o nome do Senhor deve ser exaltado e glorificado. O intuito de Deus modelar o boneco de barro e nele colocar do seu espírito, colocar uma alma vivente, foi para que justamente o homem se tornasse perfeito em adoração, perfeito em maravilha. Louvado seja o santo nome do Senhor. O homem foi feito diferente dos animais. Deus dotou o homem de raciocínio. Deus dotou o homem de lógica. Deus dotou o homem de livre-arbítrio. Louvado seja o santo nome do Senhor. Toda a criação humana de Deus, aos olhos de Deus, é maravilhosa. Toda a criação de Deus é bonita. Deus não faz acepções das suas criações. Deus não faz acepção do ser humano. Deus recebe o ser humano como ele é, porque Deus o criou. Deus criou o homem em amor. Deus criou o homem em bondade. Deus criou o homem em perfeição. Por isso ela se tornou uma obra maravilhosa. Louvado seja o santo nome do Senhor. Veja o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 27. E
criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? E criou Deus o homem à sua imagem. Está aí a maravilha de Deus. O segredo de Deus. Deus nos criou, seres humanos, segundo a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Deus criou o homem e a mulher. Mesmo que a mulher deriva de uma das costelas do homem, mas foram criadas por Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então somos, aos olhos de Deus, maravilhosos. E devemos honrar. Obviamente que existem pessoas que não honram. Tem pessoas que mutilam os seus corpos, querendo modificar a criação de Deus. Mas haverá um dia que todos terão que se encontrar a Deus e serão questionados, porque não quiseram a sua criação, a sua maneira de ser, como Deus havia criado. Haverá um dia onde todos terão que prestar contas a Deus, e aí poderão questionar, porque Deus não fez com peito, porque Deus fez sem peito, porque Deus fez com nádega, sem nádega, porque Deus fez com nariz, e não interessa. Vai chegar o momento do questionamento. Mas fato é que Deus nos criou homem e mulher, macho e fêmea, e nos criou maravilhosamente. Louvado seja Deus, aleluias. Veja o que diz Salmo, capítulo 139, versículo 14. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém? Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Esse é o intuito de Deus. Ele nos fez para que nós venhamos louvar o nome dele, para que nós venhamos bendizer o nome dele. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma, o salmista está falando, e a minha alma sabe muito bem. O que Deus faz é perfeito, é maravilhoso. O homem é que não quer se adequar à vontade de Deus, porque o homem em sua rebeldia, o homem em seu pecado, não aceita, porque ele está sendo controlado. Quando dá vazão ao pecado, quando dá lugar ao pecado, quando pratica o pecado, ele está sendo controlado pelo opositor de Deus, pelo opositor da criação de Deus. Mas o homem foi uma obra, é uma obra maravilhosa das mãos de Deus. Localize para mim em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Outro localize, Isaías, capítulo 43, versículo 7. Eu estarei lendo Efésios, capítulo 1, versículos 11 e 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Isaías, capítulo 43, versículo 7. O homem, como criatura, foi criado para a glória de Deus. O homem foi criado para a glória de Deus. O homem foi criado para exaltar o bendito nome do Senhor. O homem foi criado para ser diferente do restante da criação de Deus. O homem foi criado para que viesse prestar culto a Deus. O homem foi criado para ser ordeiro. O homem foi criado para que através dele o nome de Deus fosse reconhecido. Embora existam alguns nos dias atuais que não honram a Deus
nem na sua forma de existir. Tem pessoas que envergonham a Deus. E a causa deles não serem consumidos, a Bíblia diz que é a grande misericórdia de Deus. Tem pessoas que já procuram em toda maneira agradar, agradecer a Deus pela sua existência. Tanto a existência de Deus como Criador, como a existência dele como adorador. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, por gentileza. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, a Bíblia diz, portanto, quer comais, de modo geral, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, seja o que tu fazer na vida, seja como tu estiver na vida, o seu comportamento tem que ser para a glória de Deus, porque para isso você foi criado, para isso você existe na terra, para a glória de Deus. Não é para envergonhar o nome de Deus, como muitos têm feito por aí. Não é para denegrir a Deus, mas é para exaltar a Deus. É para que Deus, através da sua vida, seja reconhecido como soberano. É uma responsabilidade muito grande. Embora existam algumas pessoas que não assimilaram essa vontade de Deus. Existem muitas pessoas que não conseguem assimilar, porque não dão tempo para que Deus possa operar em seus corações. Querem vivenciar o mundo independente da maneira pecaminosa que ele existe. Mas para aqueles que têm dado lugar para Deus, têm dado lugar para o Senhor Espírito Santo trabalhar em seu ser, a Bíblia diz que tudo que se fizer, através do seu corpo, através das suas ações, seja para a glória de Deus. E a Bíblia diz que haverá uma diferença naquele dia. Haverá uma diferença para os que servem a Deus e para os que não servem a Deus. Até a nossa maneira de existir na terra é um caminho que ensina a exaltar e glorificar o nome de Deus ou a denegrir a imagem de Deus. Tudo tem que ser feito para a glória de Deus, porque para isso fomos criados. Deus nos deu a existência. Amém? Obviamente que Deus não nos faz como fez Adão e Eva, através do seu tato, do seu contato, como fez no jardim, no Éden, no princípio. Hoje, a ciência de Deus é fazer que nós, através de uma relação íntima entre um casal, homem e mulher, venhamos a existir. Louvado seja Deus. Mas isso não quer dizer que Deus não nos criou. Ele nos criou, Deus nos cria. Louvado seja o santo nome do Senhor. Veja o que diz Isaías, capítulo 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Veja bem o que a palavra em Isaías diz. Ela é muito profunda. Há uma certa divisão neste momento. A todos os que são chamados pelo meu nome, um grupo, e os que criei para a minha glória, outro grupo.
os formei e também os fiz. Deus tem chamado homens e mulheres. Deus tem chamado pessoas. Deus tem chamado a sua criação pelo seu nome. Louvado seja o santo nome do Senhor. E Deus tem convocado os que Ele criou para a glória dEle. Mas nem todos querem ouvir a Deus. Nem todos dão ouvidos para Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Mas nem todos querem ouvir a palavra de Deus. Muitos preferem ouvir piadas torpes do que ouvirem a palavra de Deus. Mas como eu disse, a palavra, ela nos confirma que haverá um dia de se prestar contas. E a Bíblia diz que toda a palavra ociosa que lançamos em terra, iremos prestar contas. Ninguém vai escapar, não adianta. A hora está marcada na agenda de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. A todos os que estão chamados pelo meu nome. Muitos ouviram falar de Jesus. E a Bíblia diz que a todos que creem no nome de Jesus, ouvem o nome de Jesus, são chamados em nome de Jesus, se tornam filhos de Deus. E a Bíblia diz que a todos que Ele criou para a glória. São poucos, porque nem todos que foram criados dão honras a Deus. Glorificam o nome de Deus na sua maneira de existirem na terra. Compreende? O homem como criatura foi criado para a glória de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12 diz: nele, em Deus, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para. Deus fez todos nós, com o intuito, para o fim de sermos para louvor da sua glória. Para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo. Quem espera em Cristo? A igreja. A igreja. Não tem outros que esperam em Cristo. Então a igreja que espera em Cristo, eles foram feitos, nós fomos feitos para louvor da glória de Deus. É o que Deus nos fez. Nós fomos criados para a glória de Deus. E Deus não pediu conselho a ninguém. Na sua soberana vontade, Ele assim determinou, assim o fez e assim o é. Doa quem doer. A palavra de Deus não muda para agradar o homem. O homem é que tem que se adequar a agradar a Deus. Porque a hora dele está marcada. E há de se encontrar com Deus, mais cedo ou mais tarde. Queridos, localizem para mim Gênesis capítulo 2, versículo 7. Outro localize para mim Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Deus criou o homem do pó da terra e o fez. É interessante, principalmente nos dias atuais, aonde o homem tem se corrompido segundo os seus interesses, segundo o desejo do seu ventre, analisarmos. Porque alguém diz: foi Deus que fez o homem torto. Pau que nasce torto, morre torto. Então não é assim que funciona, queridos. Não é assim. A Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra e o fez reto, e o fez justo. Deus criou o homem justo, dentro de uma justiça, certo? Deus criou o homem reto e justo. Mas, porém, a astúcia do homem o prejudicou.
E hoje nós vemos a natureza do homem. O homem nos dias atuais é um homem dissimulado. O homem nos dias atuais é um homem interesseiro. E quando eu digo homem, eu gosto de repetir, para ficar bem frisado, porque tem alguém que quer se excluir disso e não funciona assim. Quando eu digo homem, estamos falando a respeito da humanidade, generalizando sexo masculino e sexo feminino. Louvado seja Deus. O homem dentro da sua dissimulação, o homem dentro do seu egoísmo, dentro do seu interesse, da sua necessidade de autossuficiência, cheio da astúcia, prejudicou essa criação, essa qualidade que Deus atribuiu ao homem no princípio. Justiça. E hoje, queridos, segundo a mídia, o que nós vemos de injustiça é um absurdo. Agora mesmo, poucos dias no Paraná, a polícia armada de armamento para a guerra, para combater, podemos dizer, alienígenas, você está entendendo, gente de outro mundo, atacou brutalmente professores que estavam ali buscando uma reivindicação salarial, porque a sua condição de vida, mediante a atribuição do seu trabalho, que é excelente, é louvável, resolveram, dentro de uma hipótese, atacar brutalmente, ferindo mais de 200 professores. Por que isso? Uma injustiça. Por que isso? Porque estão sendo manipulados por alguém que talvez não teve mãe, que talvez não teve família, mas que foi criado por Deus, mas que, por causa da sua astúcia e dos seus interesses, se desviou e colocou uma situação dessa em meio a pessoas semelhantes a ele. Então, queridos, o homem, através da sua astúcia, tem feito injustiça na terra. Um pai agora, há poucos dias, em São Paulo, após assassinar a sua esposa, o seu cônjuge, abriu fuga e levando em fuga um bebê, seu filho, sua filha, de apenas 4 anos de idade. Saiu com essa criança, chegou em meio ao matagal, com a mesma astúcia, maldade, crueldade, que havia tirado a vida daquela que esteve ao seu lado durante 12 anos, com a mesma arma branca que ele ali apunhalou, a sua, que ele declarava amor, dita amada esposa, ele esfaqueou brutalmente a sua filha, levando ela a óbito. E aí, meus queridos, eu me pergunto, cadê a presença de Deus num ser como esse? Se Deus o criou ele justo, se Deus o criou ele reto, sabe para onde foi? Foi enviado para a sua astúcia, a sua maldade. Foi dado lugar ao príncipe das trevas. E hoje nós vivemos essa sociedade injusta. E hoje nós vivemos esse mundo cruel. Porque o homem perdeu a direção do Criador. Porque o homem hoje tirou a verdade de Deus para impor as suas verdades. Deus criou o homem do pó da terra e o fez reto e justo. Porém a astúcia do homem o prejudicou. Leia para nós Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Não estou mentindo, estou dizendo o que a palavra do Senhor nos relata. Eu creio na Bíblia. A Bíblia, para mim, crente em Jesus, é minha regra de conduta e fé. Louvado seja Deus. A Bíblia para mim é imutável. Eu creio piamente na palavra de Deus. E Deus está dizendo que Ele formou nós
no princípio, criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Agora vamos ver quando eu disse que Deus fez o homem reto, porque talvez alguém não está compreendendo. Leia para nós Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Eclesiastes confirma. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, que Deus fez ao homem justo, porém eles, os homens, buscaram muitas astúcias, e hoje estamos aí vendo o que está acontecendo na sociedade, por causa do livre-arbítrio e a escolha do homem. Não é Deus que errou, é o homem que está errando constantemente e está colocando de toda maneira a culpa em Deus. Meus irmãos, a hora da verdade vai chegar. E aí, meu irmão, não adianta gritar, sapatear, não adianta berrar. O que terá de ser, será, mais cedo ou mais tarde. Mas Deus criou o homem reto, Deus criou o homem justo, Deus fez o homem do pó da terra. É o homem que desviou dos princípios de Deus. Deus não tem culpa. E eu não estou aqui fazendo apologia a Deus, porque Deus não precisa que o homem venha justificado. Deus a si próprio se justifica. Ele é o Criador, Ele dá a vida, Ele tira a vida e ponto final. Amém, igreja? Localize para mim Gênesis capítulo 3, versículo 13. Outro localize para mim Efésios capítulo 2, versículo 2. Gênesis capítulo 3, versículo 13. Efésios capítulo 2, versículo 2. O homem, estamos falando da doutrina do homem, a doutrina sobre o homem. Por isso estamos citando desde o princípio o homem como ser do sexo masculino, e o homem como generalizando a humanidade, homem e mulher, sexo feminino, sexo masculino. O homem, em meio às suas escolhas astutas, veio a dar lugar para Satanás, o qual o manipula constantemente. Há alguma dúvida nisso? A mídia transmite. Existe um programa no canal 8 e outro programa no canal 4, aqui em Brasília, que se alguém tiver alguma dúvida do que estou falando, acompanhe o noticiário ali, a partir das 5 horas da tarde, às 17. Acompanha. Ali existem 2 repórteres âncoras e eles transmitem o que eu estou acabando de falar. Ali dificilmente você vai ver, num programa de mais ou menos 2 a 3 horas de tempo, você vai achar uma atitude boa. Poucos, porque as atitudes que ali são transmitidas são atitudes de pessoas perversas, maldosos, que estão meio à sociedade. Às vezes até o teu vizinho da esquerda, da direita, de frente e de trás, às vezes até membro da família, estão sendo transmitidos ali. Então confia no que eu estou falando. Por que isso? Porque o homem, meio às suas escolhas astutas, deu lugar para Satanás, e Satanás está agindo, e Satanás o está manipulando constantemente. Ou seja, o homem se tornou presa do diabo, está na mão do diabo. O diabo faz o homem de cavalo, o diabo faz o homem do que ele quer, e o homem faz a maldade que o diabo impõe a ele. O homem maltrata a mulher, espanca, mata, e a mulher não é diferente. Poucos dias viu uma esposa,
matando o empresário e cortando a pedaços. Então não há diferença. É a maldade que foi incluída no coração do ser humano, porque ele, querendo ser astuto, deu lugar ao príncipe das trevas e está sendo manipulado, está sendo cavalo de Satanás. Mas Deus não criou o homem assim. É o homem que quer ser assim. Você está entendendo, meus irmãos? O homem se tornou presa do diabo. O homem mata, o homem rouba, o homem denigre. E quando eu digo homem, estou generalizando a humanidade. O homem destrói lares, famílias. Quantas crianças não estão aí nos orfanatos que os pais largaram? Quantos pais não estão nos asilos que famílias largaram? Quantas pessoas nesse exato momento não estão morrendo porque outro está lhe matando? A Bíblia diz, não, a Bíblia não, as pesquisas dizem que a cada 5 minutos morrem em torno de 150 pessoas mundo afora. A cada 1 minuto, desculpe, não é a cada 5 minutos, a cada 60 segundos morrem em torno de 150 pessoas em todo o mundo. Por certo, porque alguém está tirando a vida de alguém, porque deu lugar ao diabo. Agora, no centro de Itaguatinga, estava acompanhando uma reportagem, ao qual uma pessoa, um homem do sexo masculino, um homem, ele, após ingerir bebida alcoólica, após perder o controle do seu consciente, começou em meio a pessoas, em uma parada de ônibus, agredi-las verbalmente, a tentar de toda maneira agredir fisicamente as pessoas. E outro sujeito, que não ficou satisfeito com ele, sacou de um punhal e desferiu em torno de umas 3 facadas no abdômen do dito agressor. E o agressor caiu ao chão. E qual foi a atitude daquelas outras pessoas que estavam ali? Pegaram os seus aparelhos de celulares e começaram a filmar, dizendo que ficou bem gravado ali, o áudio foi excelente, dizendo as seguintes palavras: morreu, vai morrer, está morrendo. Em nenhum momento tiveram uma atitude sana de socorrer, independentemente dele ser um agressor. Ele estava alcoolizado, é outro mal que essa sociedade está envolvida, o álcool, que tem destruído famílias, tem acabado com vidas. E aquele sujeito ali, em vez das pessoas o socorrerem, não, deixou, segundo a reportagem, ele ir a óbito. E ele partiu. Partiu, meu irmão. E nós vemos então uma sociedade manipulada pelo príncipe das trevas. Pessoas que estão dando lugar para serem cavalo de Satanás. O homem se tornou presa do diabo. Leia para nós Gênesis capítulo 3, versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Lá no jardim do Éden havia uma serpente. A serpente representa Satanás, o diabo. E a Bíblia diz que lá no jardim do Éden, onde estava Adão, onde estava Eva, o diabo se fez presente. E a Bíblia diz que o diabo manipulou a mulher e levou a mulher a pecar contra Deus. Deus havia determinado uma ordem para que o homem e a mulher seguissem, mas a mulher, pela sua curiosidade, isso é da mulher, do sexo feminino,
E ela, por isso, deu ouvidos a Satanás e veio a pecar. E Gênesis capítulo 13 nos diz que ela se tornou uma presa do diabo. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente, o diabo me enganou, e eu pequei, e eu comi do fruto proibido. Então, no princípio, até nos dias atuais, o diabo tem manipulado as pessoas. E o diabo vai continuar manipulando, a não ser que você dê um stop, a não ser que você não dê liberdade a ele. E aí a Bíblia se confirmará em tua vida: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Compreende, igreja? Compreende, povo de Deus? Então, desde o princípio, o diabo está manipulando. E vai continuar manipulando, porque existem muitas pessoas que não acreditam em Deus. Existem muitas pessoas que não deixam o Espírito Santo trabalhar em suas vidas. Existe muito homem que foi criado por Deus, muita mulher que foi criada por Deus, que não querem Deus. E as suas atitudes demonstram esse fato. Leiam para nós Efésios capítulo 2, versículo 2, por gentileza. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Amém? A Bíblia diz que em outro tempo, igreja, andaste segundo o curso deste mundo. Hoje, louvado seja Deus, que a igreja não segue mais o curso deste mundo. A Bíblia diz: aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Hoje nós não somos, como igreja, mais inimigo de Deus. Não seguimos mais o percurso do mundo. E a Bíblia diz: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Está falando do diabo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Qual é esse espírito que está operando no meio deste povo? Satanás. Por isso a maldade na terra. Por isso as pessoas não se suportam. As pessoas só se suportam quando elas têm interesses em jogo. Quando alguém quer namorar com alguém, quando alguém quer casar com alguém, quando alguém precisa de um favor de alguém. Mas se você tirar todo esse interesse e colocar a pessoa frente a frente, não se suportam. O vizinho de frente não gosta do vizinho do lado. O vizinho de trás não gosta do vizinho da frente. O da esquerda não gosta do direito. De direita não gostam. Não são capazes nem de se olharem nos olhos e darem um bom dia, cumprimentarem. Por quê? Não se suportam. Por que não se suportam? Porque o príncipe das trevas, o príncipe das potestades do ar, está operando agora no meio desses que dão lugares. Essa é a maneira que o diabo tem encontrado de denegrir a criação de Deus. Essa é a maneira que o diabo tem implantado para fazer com que o nome de Deus seja esquecido. Mas enquanto a igreja estiver nessa terra, ela tem que fazer a diferença. Porque a igreja tem a presença do Senhor Espírito Santo no seu ser. Louvado seja Deus, aleluias. O homem, em meio às suas escolhas astutas, veio a dar lugar para Satanás. E Satanás o tem manipulado constantemente. Ou seja, o homem se tornou uma presa do diabo. E como eu disse, assista os programas televisíveis. Assistam os noticiários que todo dia passam na mídia. Acompanhe e verás que existe muita pouca boa ação no meio do povo. Existe mais maldade do que bondade. Localizem para mim, queridos, Colossenses capítulo 3, versículo 10. 2 Coríntios
capítulo 3, versículo 18. Eu estarei lendo Romanos capítulo 8, versículo 29. Colossenses capítulo 3, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Deus em Cristo Jesus tem um plano de recuperação. Falamos que o homem está caído, que o homem agora está afastado de Deus, que o homem agora se tornou presa do diabo. Fato isso, comprovado aqui. Agora queremos dizer, estamos falando que Deus em Cristo Jesus, Ele tem um plano de recuperação pós-queda para o homem. Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, quer tornar o homem novamente sua imagem e sua semelhança. Deus quer trazer novamente o homem para perto de si. É o plano que Deus tem feito para a sua criação. Deus quer levar-nos para uma eternidade ao seu lado. Mas existe um livre-arbítrio, existe a escolha que todos nós temos, que nos é otorgado por Deus mediante a sua palavra. É preciso querer, é preciso sentir a necessidade, é preciso buscar, é preciso dar lugar. Deus não vai invadir, Deus não vai forçar. Você é que tem que ter atitude. E quando eu digo você, eu digo pessoal, íntimo. É tu com Deus. Deus tem esse plano de recuperar, de dar uma nova oportunidade para a sua criação. Mas é preciso que a sua criação venha se libertar, venha conhecer a verdade, como a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Mas é preciso que você tenha hombridade, é preciso que você seja corajoso, é preciso que você queira sair das garras de Satanás. É preciso que você saia da zona de conforto, que você busque a presença de Deus, que você olhe para o autor e consumador da fé. Porque se você não quiser, nada é feito. Você vai continuar nesse percurso de vida. Você vai viver 20, 30, 40, não sei quantos anos Deus vai lhe dar na terra. E quando você chegar no final, que você tombar a cova e você despertar para se encontrar com Deus, será um despertar de terror. Porque tudo que você tiver que fazer é em vida. Porque como a Bíblia diz, morreu o sexo e o juízo. E aí, se você despertar, sem ter tido compromisso na terra com Deus, sem ter reconhecido as verdades de Deus, sem ter aceitado o plano de recuperação pós-queda para ti, não tem outro meio. Serás lançado nas trevas exteriores. E lá é eterno. O sofrimento não terá fim. E não terá para onde ir. Por isso a escolha é tua, é pessoal. É íntimo, é tu com Deus. Se, condicional, se quiser. Se não quiser, meu irmão, espera a tua hora. Viva alegre, aproveita bastante o mundão. Porque nós temos um tempo de validade nessa terra. Nós, seres humanos, somos perecíveis neste mundo. Nós, criações ou criação, eu, tu, nós, temos
um tempo determinado por Deus. Amém? Deus em Cristo Jesus tem um plano de recuperação para todos, porque Deus quer que venhamos nos tornar novamente a sua imagem. Leia para nós Colossenses capítulo 3, versículo 10. 10. 2 Coríntios é quanto? 2 Coríntios 3, 18. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. E vos vestistes do novo. É a nova oportunidade que Deus quer. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem deu lugar ao diabo, o diabo está trabalhando. Mas a Bíblia diz que para morarmos no céu, precisamos de uma nova vestimenta. O homem caído precisa erguer-se, precisa colocar em pé. E aí Colossenses diz: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E vos vestistes do novo homem, o novo homem Cristo Jesus. Se quiserem, se quiser. Se não quiser, continua com a velha natureza caída e espera a hora da verdade. A escolha é nossa. Deus, na sua imensa bondade, na sua grande justiça, nos deu a oportunidade de escolhermos acreditar na palavra dele ou não. Ninguém é obrigado. Ninguém tem a obrigação de acreditar na palavra de Deus. Acredita se quiser. O céu é assim. Você vai para o céu se quiser. Só que no céu há um protocolo para você entrar. No céu não é a casa da mãe Joana, que fazem e acontece, não. Deus determinou uma ordem para que a sua criação pudesse ser resgatada, pudesse ser recuperada e fosse morar no céu. A escolha é tua, minha, é nossa. Cada um escolhe o que achar que é melhor para si. Não é verdade, queridos? 2 Coríntios 3,18. Leia para nós. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória de Deus. É o novo homem, que é conquistado em Jesus, no sacrifício da cruz. Só lá. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse é o plano de Deus, o plano de recuperação para nós, para nos tornarmos novamente a imagem e a semelhança de Deus. Amém, igreja? Romanos 8, 29 diz: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Quem é o Filho de Deus que a Bíblia nos ensina? Jesus, o Cristo. E o que o Senhor Jesus Cristo fez nessa terra para que nós pudéssemos retornarmos a se tornarmos a semelhança e imagem de Cristo? Ele se sacrificou. Ele pagou o preço por todos nós, sem acepção. Mas ele deu a liberdade para que todos viéssemos escolher se aceitamos ou não aceitamos. Mas fato é que Jesus, quando se entregou por nós, há mais de 2000 anos,
Jesus morreu para isso. Para nos resgatar. Para nos redimir de toda acusação do diabo. Para nos livrar das mãos, das garras do diabo. É o passo que a igreja tem que continuar. A igreja agora não pode recuar. A igreja não pode se iludir com os cânticos das sereias deste mundo. O que está no mundo é perecível. Mas um dia foi-se embora e não volta. Mas o cabelo branco foi adquirido. Não tem como mudar. Você pode até pintar ele, mas amanhã ele vai estar mais branco ainda. E conforme você vai pintando, ele vai enfraquecendo as suas raízes. E amanhã não tem mais nem o que você pintar. Você está entendendo, meus irmãos? Então é uma questão de lógica. Quem é inteligente entende, quem não é, busca a sabedoria. A Bíblia diz que Deus dá, e dá de graça, e não lança no rosto. O que tinha de ser feito no dia de hoje foi feito. Os que tinham de partir no dia de hoje partiram. Os que tiveram que entrar neste mundo ainda entraram. Mas o plano de Deus ainda está estabelecido. É uma questão de sapiência, meus irmãos. É uma questão de você olhar e ver as coisas acontecerem. É escolha. Localize para mim Provérbios capítulo 16, versículo 9. E outro Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Provérbios 16, 9. Deuteronômio 30, 19. O homem criado por Deus é um ser social. Todos sabemos disso. Até os mais incautos sabem disso. O homem criado por Deus é um ser social. Ele precisa se socializar com o meio em que vive. Ele precisa, não tem como. Não tem você não se socializar ao meio em que você vive. Mesmo que você seja um ermitão, vá lá, você quer ir para o meio do mato, se isolar. De um jeito ou do outro você vai ter que se socializar, porque senão você vai perder a fala. Teve um filme que passou pouco tempo, que um camarada estava numa ilha, e ele, para se socializar, não perder a sua razão, ele pegou uma bola, botou o nome na bola, né? E começou a dialogar com essa bola. Então, tá no íntimo do homem. Foi o que Deus criou de nós. Podemos, às vezes, deixar de conversar com alguém que a gente não gosta, que não foi com nossos olhos, que não gostou do nosso nariz, é verdade. Existem esses fatos, né? A divergência entre um e entre o outro, não é verdade? Mas existe outro do lado que nós já gostamos dos seus cabelos. E aí nos socializamos. Existe aquele que não gosta de dar bom dia para você, mas existe um outro que dá bom dia, boa tarde, boa noite, e não para de falar. É fato que o homem, em toda maneira, tem que se socializar. Porque Deus criou o homem um ser social. Louvado seja o santo nome do Senhor. O homem criado por Deus, ele é um ser dotado de espiritualidade. Precisa prestar culto ao seu Senhor. Todos que foram criados por Deus, ele é um ser espiritual. Existem uns que olham para o céu e prestam cultos ao Deus do invisível, a igreja. Existem outros que olham para o animal e cultuam o animal. Existem outros que olham para imagens na aparência de homem e prestam culto àquela imagem. Existem outros que prestam cultos a Satanás. Existem outros que prestam cultos a si mesmo, a sua beleza, os narcisistas. As academias hoje estão cheias de quem? De pessoas que cultuam o seu próprio corpo. E aí mora o perigo. Mas fato é que Deus criou o homem espiritualmente
para prestar cultos, não a esses que nós falamos, mas a Deus, o soberano. Mas houve um desvio da conduta do homem, uma falta de compreensão, e o homem começou a cultuar tudo que ele achava que era viável aos seus interesses. E se nós pegarmos a história tempos atrás, nós iremos ver que existiam muitos tipos de cultos a diversos deuses. Não é fato, queridos? O homem criado por Deus, ele tem a liberdade de escolher como viverá a sua eternidade. Todos vão ter que passar pela eternidade. Não é passar pela eternidade, todos terão que passar a eternidade. Mas, vejam bem, a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. Não tem outro caminho. Tem alguns aí que pregam que haverá um aniquilamento. Conto da carochinha, obra de Satanás. Quem lê a Bíblia entende. Se Deus fosse criar o ser humano e no final das contas tivesse que aniquilar ele, destruí-lo da face da terra, incinerar o ser humano, e dentro deste processo levar o homem a vir se arrepender dos seus pecados com o intuito de acabar com a vida dele, todo homem iria praticar o pecado e ninguém iria voltar para Deus. Porque, amados, interprete bem, se você fosse ser aniquilado, não houvesse sofrimento, não houvesse uma penalidade para ti, e esse mundão que Deus criou, mas que o príncipe das trevas está usufruindo por causa do lugar do homem, porque o homem deu lugar para ele, você vê nesse mundão cheio de tudo que não presta, que é desejável a sua carne, você não iria praticar? Tranquilo, meus irmãos, porque o corpo deseja o pecado. E aí você ia falar, bom, Deus vai me aniquilar mesmo, estou nem aí, não vou sofrer, não vou passar nada mesmo, vou morrer, vou ser incinerado, não vai sobrar, então vou aproveitar e continuar vivo, meu irmão. Vou adulterar, vou beber, vou fumar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e acabou. Quando eu chegar diante de Deus, ele bota lá no incinerador, acaba comigo, pronto. Está entendendo, meus irmãos? Não há uma lógica na Bíblia, só na cabeça desses que pregam isso, porque isso é heresia. Agora, como você é um ser criado por Deus social, você é um ser criado por Deus cheio de espiritualidade, quando você entende que se você não se arrepender dos seus pecados, você vai ser lançado num sofrimento eterno, uma cadeia eterna, onde haverá dor, choro, ranger de dente, não tem como escapar, você vai pensar duas vezes antes de levar uma vida pecaminosa. Você falou, opa, peraí, meu irmão, se há um negócio que vai me prender, que vai me levar a sofrer, a ser torturado eternamente, então eu vou mudar minha vida. Stop. Então nós temos que pesar a balança dentro da lógica, não mediante o que os homens falam. Isso aí é doutrina de homem, não é doutrina bíblica. E aí nós temos que fazer uma diferença. Então, queridos, o homem criado por Deus tem a liberdade de escolher como viverá a sua eternidade. Porque ele vai viver uma eternidade com Deus ou sem Deus. Pois o homem, ele está debaixo do livre arbítrio dado por seu Criador. Pronto. Você está dentro do livre-arbítrio. Você faz o que você quiser na tua vida. Estou nem aí para ti, meu irmão. Estou preocupado com a minha. Estou preocupado comigo, não sou egoísta. Mas se tratando de eternidade, vou me santificar, ser de santo em toda a vossa maneira de viver. Vou acreditar na palavra de Deus. Vou ser amigo de Deus. Vou buscar base para a minha eternidade. Não vou ficar nesses contozinhos. Não vou seguir homens que se acham ideologistas. Não, meu irmão.
Bíblia, vamos procurar. Nós temos que pegar a Bíblia, ler e ver uma lógica. Não é uma ilógica não, porque ilógica é heresia. Você trazer a Bíblia e querer aplicar ela para a sua vida, como ela explica literalmente, amém. Agora você querer criar uma tese para colocar a Bíblia para seguir o teu entendimento, está errado, meu irmão, heresia. Existem muitas pessoas aí que estão envolvidos em cultos a heréticos, a heresias, a banalização. E a igreja tem que ser intelectual. Então o homem criado por Deus, ele tem a liberdade, veja bem, você tem a liberdade como criação de Deus, de escolher aonde você vai passar a tua eternidade, se é com Deus ou se é sem Deus, a escolha é tua. Veja o que diz Provérbios, capítulo 16, versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém? O coração do homem. O coração do homem planeja o seu caminho. Ou seja, preste atenção, Deus dá liberdade, dá escolha. Deus deixa o seu coração planejar o seu caminho. Você vai fazer o que tiver de fazer. Mas o Senhor, Deus, lhe dirige os passos. Ou seja, no final da tua jornada, Deus vai lhe levar a sua escolha. Ou seja, o que tu plantou, tu vai colher. É a lei da semeadura, é universal. Não escapa ninguém dessa. Alguém pode estar querendo criar teses, invenções, inventóides, pode estar criando aí, meu irmão, mas é só para se arrebentar. E aqueles que derem ouvidos vão no mesmo caminho, meu irmão. Deus, em hipótese nenhuma, ia mandar o filho dele a esse mundo para sacrificar-se em prol dessas teses errôneas. Jesus jamais iria vir aqui. Porque, meus irmãos, para que Jesus viria a esse mundo? Se no final das contas haveria um lugar para os que prestam e os que não prestassem, os que forem danificados pelos seus conceitos, fossem incinerados. Tinha nem que Jesus vir aqui, meu irmão. Fazer o que nessa terra? Sacrificar-se para quê? Já estava selecionado. Aquele que era do bem, que foi do bem, vai para o céu. O que não era do bem, que não quis fazer o bem, vai para o fogo, derrete, acabou. Meu irmão, é lógica, pelo amor de Deus. Vamos ser um pouco sensato. Vamos pensar com a cabeça. Não vamos pensar com a barriga, não. Leia para nós, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Livre-arbítrio. Deus está dando a liberdade de escolha, meus irmãos. Os céus, a palavra de Deus diz, os céus, esse aí, ó, acima da tua cabeça. A terra, essa que você pisa, tomo hoje por testemunhas contra vós, que tenho proposto para ti a vida com Deus, ou a morte sem Deus. Porque com Deus você terá vida eterna, e sem Deus você terá a morte espiritual. Sem Deus, sofrimento eterno. A bênção com Deus, ou a maldição sem Deus. Escolhe, olha aí, escolhe. Deus ainda te dá liberdade. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Pronto, meus irmãos, é uma questão de interpretação. Aí alguém fala assim, mas na Bíblia não está escrito livre-arbítrio. Não, meu irmão, não está escrito literalmente livre-arbítrio. Mas a palavra te leva à compreensão da liberdade de escolha. São os ignorantes que não querem compreender. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem não é, meu irmão, não
dar crédito, não vai querer ouvir. A eternidade com Deus é uma questão de QI, inteligência, sapiência, ser intelectual. O céu, a Bíblia diz que é a força, não é nos tapas não, meu irmão, não é na pancadaria não, é na força de vontade, da tua competência. Você é um ser racional. Deus lhe criou com inteligência para você pensar. E aí você vai deixar que outro lhe guie os seus caminhos? Não pode, meus irmãos. Localize para nós Efésios, capítulo 5, versículo 27. Outro localize para nós Salmos 119, do versículo 11 ao versículo 16. Efésios, capítulo 5, versículo 27. Salmos 119, versículo de 11 a 16. O homem, vamos com a natureza de Deus, vamos com a criação de Deus. O homem que tem uma vida em santidade se torna um representante de Deus na terra. Ou seja, se torna alguém que pode falar de Deus com autoridade. Para você falar de Deus na terra, ser embaixador de Deus na terra, tu tem que ter uma vida em santidade, agradável a Deus, sabendo o seguinte, porque tem alguém que acha que tem que ser santo, ser idolatrado. Não, meus irmãos, a Bíblia diz assim, que não existe um justo na face da terra que pratique o bem e não peque. Todos nós pecamos. Pecamos através dos olhares, através dos gestos, através da nossa maneira de ser. Somos seres pecadores. Nesse mundo, todos nós, independente do nosso credo, todos nós somos réus. Todos nós somos dependentes da misericórdia de Deus. Agora Deus tem estabelecido um protocolo para fazer a diferença naquele grande dia. Certo? E o protocolo que Deus tem feito para nós é reconhecer o Filho dele como nosso Senhor e Salvador. É reconhecermos o sacrifício do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Isso é o protocolo para nós podermos herdar a vida eterna. Segue-se mais umas prerrogativas. Tem que ter uma vida santa. Mas como eu disse, todos nós falhamos. Mas o homem tem que ter uma vida em santidade para se tornar um representante de Deus na terra. Mas como assim? Você tem que ter uma vida dentro dos padrões éticos, os padrões morais, disciplinares da sociedade que você vive, embutido, exaurido, exposto, praticado na sua vida. Está compreendendo? Tem que ter uma vida o máximo possível em conformidade com a palavra de Deus. Não é você ser canonizado, não, isso não tem nada a ver. Isso aí é outra denominação religiosa, certo? É você, dentro da sua ética estabelecida, não é dentro da sua ética, é dentro da ética de Deus, da moral de Deus, estabelecida por Deus, ser seguida por ti. O homem que tem uma vida em santidade se torna o representante de Deus na terra, ou seja, alguém que pode falar de Deus com autoridade, ortogado por Deus. Não interessa que
vai acreditar. Você não está aqui para agradar a terceiros. A Bíblia diz que importa agradar a Deus do que aos homens. Os homens são questionadores. Existem aqueles que irão te ouvir e aqueles que não irão te ouvir. Mas pelo seu fruto, pela sua maneira de ser na terra, vai demonstrar se você tem uma vida em santidade. Uma vida dentro de um percurso que a presença de Deus é demonstrada. Compreende, queridos? Louvado seja o santo nome do Senhor. Aí dentro deste processo, se você tem uma vida em santidade, você é um representante aqui na terra. Um embaixador de Cristo aqui. Se você segue a palavra de Deus, se a palavra de Deus é praticada na sua vida, você é embaixador de Deus e Deus lhe dá essa autoridade. Primeira coisa, levantar a mão aos céus, reconhecer Jesus como seu Senhor. É o princípio da autoridade. É o princípio da santidade. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. E aí você vai começar a ter uma vida de santidade. Você está entendendo, meus queridos? Não é fanatismo não, queridos. Fanatismo não é de Deus. É equilíbrio. É equilíbrio. Vivemos em uma sociedade que nós temos que trabalhar. Nós temos que nos socializar. Se envolvemos com diversas pessoas. E não podemos fazer acepções. Mas tem determinadas áreas que nós não podemos nos envolver. A Bíblia diz que nós não podemos nos envolver. Roda de escarnecedor, a Bíblia diz, não participais. E aí Deus vai delimitando o que você pode e o que você não pode. E aí Deus fala, e outra vez verei a diferença entre o que me serve e o que não me serve. É fato, é bíblico. Amém? Então você é o representante de Deus. E fala para mim aí o que diz Efésios, capítulo 5, versículo 27. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então está aí, meus queridos. Você tem que apresentar em si, como igreja gloriosa, nenhuma mácula, pecado. Você está entendendo? Nem ruga, sem a presença de Deus, nem coisa semelhante, práticas mundanas, mas ser santa e irrepreensível. A sua conduta é uma ética, uma moral, é uma disciplina, um autocondicionamento. Errou? Corre, pede perdão para Deus. Pegou, pede perdão para Deus. Sua vida está escarnecendo o nome de Deus, pede um conserto urgente com Deus. Para você representá-lo. Você está entendendo? Porque, imagine você é um cidadão depravado. Você é um cidadão mal pagador. Você é um cidadão blasfemo. É um cidadão que anda nas rodas escarnecedores. Em meio aos detratores. Em meio aos adúlteros. Você é um cidadão que se envolve em meio aos ímpios. No seu cotidiano. No seu trabalho, na sua faculdade. Não sei. Depois você vem para a igreja e é lhe dada a oportunidade de você falar do amor de Deus. E aí, em meio a essa situação, uma dessas pessoas desse círculo que você convive lá fora, adentra este local e vê você com o microfone, uma atitude piedosa, no altar falando de Deus, o que ele vai dizer? Ele vai esclarecer.
E o primeiro nome que vai ser escarnecido é o de Deus. É o primeiro. Depois da igreja. E depois o seu, da família, e acabou. E essa pessoa não vai dar credibilidade no que tu fala. Não vai dar credibilidade a Deus. Então é por isso que você tem que ter uma vida santa e irrepreensível, sabendo que você é sujeito a errar. Mas não quer dizer que o teu erro seja vicioso. Que você continue, que você venha constantemente errar na mesma situação. Você tem que mudar. A presença de Deus tem que fazer com que você seja irrepreensível. Tem um bom testemunho. Tanto os quadros que estão dentro da igreja, como os que estão fora da igreja. Porque nós somos julgados por essa sociedade, que estão de perto nos rodeiam. Amém? Lembra o nosso Salmo 119, do versículo 11 ao versículo 16. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Até quanto? 16. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os seus juízos, todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegra-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Amém? Escondi. Veja bem, o homem que deve ter autoridade na terra para falar de Deus tem que se encaixar nos padrões bíblicos. E aqui tem uma base, um relato, um texto que nos mostra como tem que viver um homem em santidade. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Contra quem? Contra Deus. Esconder a palavra no coração. Colocou no coração, coloca em prática. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Aprender os estatutos de Deus que estão relatados na Bíblia. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Pregar, falar, viver o amor de Deus. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos como todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Uma vida em santidade, em respeito, em honra a Deus. Recriei-me nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Não esquecer. Viver a palavra de Deus. Pregar e viver a palavra de Deus. Amém? O homem, para representar Deus na terra, tem que ter uma vida em santidade. Uma vida segundo a palavra de Deus. Não interessa aos críticos se você estiver dentro da palavra de Deus. Só vai se preocupar com os críticos se você estiver fora da palavra de Deus. Mas se você estiver fora da palavra, se você estiver dentro da palavra de Deus, não te preocupe. Jesus foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos, a igreja desde o seu nascedor até nos dias atuais está sendo perseguida. Não te preocupe, isso vai passar um dia. Amém? Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Se assim Deus permitir, nós estaremos aqui na quinta-feira, mas um culto da família para a glória de Deus. Concluímos então que o nosso propósito nessa vida está em fazer aquilo pelo qual fomos criados. Devemos nos alegrar em nosso relacionamento pessoal com Deus. Para isso fomos criados, para dar glória ao nome do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé e fazermos uma oração para darmos tempo neste trabalho, agradecendo a Deus por esta palavra. Oremos. Soberano Deus de poder e de glória, graças te damos por esta palavra, Pai,
que a tua vontade seja feita em nossas vidas. Abençoa esta família, abençoa essa residência, abençoa essa igreja, Pai, aguardando e livrando de todo mal, colocando anjos guerreiros e colunas de fogo ao redor da vida deles, Pai, da vida das pessoas que moram aqui, Pai, da vitória. Abençoa as famílias que estão ao redor e ao derredor desta igreja, abençoa os amigos internautas, abençoa, salvando, curando, libertando a nossa parentela, faça uma grande obra em nossas vidas, Pai. Opera cada vez mais, fala cada vez mais com nós, Pai. Perdoa as nossas falhas, nossos erros, Pai. Que possamos sentir a tua presença a cada momento, que possamos nos alegrar cada vez mais diante da tua presença, que a nossa vida seja para exaltar e glorificar o teu nome, é o que te pedimos, te agradecemos em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Estende em vossas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.